Vamos falar agora da parte de áreas e reservas, que é onde vocês vão fazer a gestão de todas as áreas comuns dos condomínios e as reservas feitas pelos moradores. Então aqui no menu na esquerda, nós temos esse botão de áreas e reservas. É importante aqui a gente comentar que quando você clica nesse botão de áreas e reservas, ele abre um submenu aqui embaixo de reservas. Então aqui, nessa área como um todo, a gente vai ter dois botões aqui de menu. Um de áreas e reservas, que é onde a gente vai ver todas as áreas do condomínio, áreas comuns, cadastrar áreas, mudar as configurações das áreas. E um botão de reservas, que é onde vocês vão efetivamente ver as reservas feitas pelos moradores dessas áreas. Começando aqui pela essa parte de áreas em específico, a gente vê aqui que já tem uma área criada, que é uma área de churrasqueira. Tem a capacidade de 10 pessoas, cancelamento uma semana, o valor está zerado, ou seja, não tem nenhum valor para reservar esse local. Ela está disponível para os moradores reservarem. E aqui nos 3 pontinhos a gente tem algumas ações aqui. A gente tem a possibilidade de editar as informações dessa área, ver os horários e dias que essa área está disponível para locação e também excluir a área. Aqui, em criar a área, vamos ver um pouquinho mais sobre todos os tipos de configurações que a gente pode fazer para essa área. Tá? Tem bastante configuração, é bem personalizado para a gente fazer de acordo com as regras do condomínio. Então aqui quando a gente vai criar uma área, a gente pode colocar aqui, vamos começar pelo nome da área. Então vamos criar uma quadra poliesportiva, por exemplo. Aqui no lado a gente coloca o valor da locação, caso tenha algum valor para alugar essa área. Então no caso, geralmente salão de festas, churrasqueiras, esse tipo de local exige um pagamento de um valor para a locação. Então aqui eu vou deixar zerado, que é uma quadra ali, aqui no exemplo não vai ter nenhum valor. Esse prazo para pagamento em horas é quanto tempo o morador tem para realizar o pagamento dessa locação. Então, digamos que ele vai reservar, ele fez a reserva de um salão de festas que custa R$200. Ele tem, por exemplo, 48 horas para fazer o pagamento. Tá? Senão a reserva é automaticamente cancelada. Nesse caso, a gente vai deixar sem prazo. O cancelamento aqui, a gente pode colocar até quanto tempo antes o morador pode cancelar. Então isso também geralmente é para as reservas que têm um valor de locação. Nesse caso aqui eu vou colocar a qualquer momento, então ele pode cancelar no mesmo dia da utilização do espaço. Aqui é a capacidade máxima dessa área, então digamos que a capacidade máxima de uma quadra poliesportiva aqui é 10 pessoas. Então independente de quantos moradores, etc, é 10 pessoas. Aqui do lado a gente consegue colocar quantas locações simultâneas no mesmo horário é possível realizar. Então digamos que na quadra poliesportiva a gente quer deixar até 2 locações simultâneas, ou seja, 2 unidades diferentes podem fazer uma reserva, 2 moradores diferentes podem fazer a reserva desse local no mesmo horário e utilizar esse espaço. Geralmente academias podem ter reservas simultâneas, né? Então digamos que eu vou deixar 2 aqui. Aqui do lado, automaticamente ele calcula quantas pessoas cada reserva pode levar. Né? Porque ele calcula a capacidade máxima e quantas locações simultâneas tem. Então ele já entende que no máximo, se eu fizer uma reserva agora, eu posso levar 5 pessoas, porque existe a chance de outro morador reservar também, e ele pode também levar 5 pessoas, atingindo a capacidade máxima do local. Aqui a gente consegue colocar embaixo área disponível ou não disponível. Ela simplesmente faz com que a área esteja disponível no aplicativo de morador para os moradores reservarem ou indisponível. Tá? Então a gente pode tirar ela ou deixar disponível, que nem apareceu anteriormente ali naquele resumo das informações. Estava disponível a churrasqueira, por exemplo, se eu colocar não disponível, ela vai sumir do aplicativo de morador. E aqui a área com aprovação imediata é justamente para quando o morador fizer a reserva no aplicativo, ela automaticamente é autorizada. Se eu deixar isso desligado, ela não tem autorização imediata, aprovação imediata, ela vai ficar como uma reserva pendente, e o administrador tem que entrar na parte de reservas, que eu vou mostrar um pouquinho à frente, e autorizar a reserva. No caso, geralmente isso é feito para as reservas que envolvem algum valor a ser pago, né? Então precisa pagar para alugar um salão de festas. Então assim que o morador paga, eu autorizo a reserva e a reserva fica confirmada. Então aqui é importante deixar aí da forma como vocês acharem melhor. Aqui embaixo a gente consegue começar a escolher os dias e horários das reservas. Então, no caso dessa quadra poliesportiva, digamos que a gente queira deixar reservado períodos de 8 horas, por exemplo, ou 6 horas. Acho que é mais fácil. Então, vamos começar. O primeiro horário mais cedo que pode reservar é a partir das 9 da manhã. E, então, das 9 da manhã seria até
meio-dia, por exemplo, vamos fazer horário de 3 horas, incluir horário. Então, das 9 ao meio-dia vai virar um espaço de reserva para o morador. Depois a gente quer deixar do meio-dia às 15 horas, por exemplo. Precisa ter a diferença aqui de um horário para outro. Então, meio-dia e 1, porque um encerra meio-dia, outro começa meio-dia e 1, até às 15 horas. Depois, às 15h01 até às 18h00. E por fim, das 18h01 até às 21 horas. Digamos que seja o último horário. Tá? Então, basicamente no aplicativo de morador vão aparecer 4 slots ali, 4 espaços de reserva diferentes. Então o morador pode reservar a quadra poliesportiva das 9 ao meio-dia, meio-dia às 3, das 3 às 6 da tarde e das 6 da tarde às 9 da noite. Aqui isso é importante, que dá para configurar de acordo com o dia da semana, então pode ser variável, às vezes sábado e domingo tem um horário de funcionamento reduzido, durante a semana estendido, enfim, vocês podem configurar de acordo com as características ali do condomínio, como vocês preferirem. Tá? Aqui a gente coloca se haverá limitação de reservas no mesmo dia, tá? E se haverá, isso pensando no mesmo morador, e também se haverá limitação de reservas ativas por usuário. Ou seja, o usuário pode ter quantas reservas ativas para o futuro. Então, digamos que tem um morador que queira reservar já a academia para o próximo mês inteiro. Ele vai reservar toda terça e quinta de manhã para o próximo mês. Aqui a gente consegue limitar isso. Então, por exemplo, ele só pode ter 2 reservas ativas. Ou até mesmo uma reserva ativa. Então, ele só pode reservar de novo essa área depois que ele utilizar a reserva dele. Depois que já passar a reserva ativa dele. Aí sim ele pode gerar uma nova reserva. E aqui a gente pode cadastrar uma foto do local também, para cadastrar, e vai aparecer no aplicativo de morador ali a foto da área. Tá? Então essa é a parte de cadastro de área. Quando a gente vem aqui, né, nesse menu, no submenu de reservas, como eu comentei, aqui a gente consegue ver todas as solicitações de reserva de moradores. Então aqui no caso a gente consegue ver a informação, né, do morador que reservou, a unidade, o bloco, a data que ele reservou, o horário de utilização. Então no caso aqui, ó, o período de horário que a gente comentou. Então ele reservou das 8 às 9 aqui, depois das 9 às 10, na churrasqueira. E aqui o status está autorizado ou não. Nesses 3 pontinhos aqui, no caso, como a reserva já foi e ela já está autorizada, você consegue ver só as informações. Então consegue ver algumas informações sobre essa reserva. Quando a reserva ainda está pendente, precisa de alguma autorização, aqui nos 3 pontinhos vai aparecer para você autorizar ou revogar essa reserva. Então, no caso, autorizando, ela vai ficar como autorizado e vai aparecer para o morador, ou revogando, ela vai aparecer como cancelada. Tá? Caso o morador não pague o boleto, por exemplo, ou caso a área esteja em manutenção, alguma coisa assim. Aqui vai ficar salvo todo o histórico de utilização, então vocês vão poder ver tanto o passado, quem utilizou tal área em tal horário, caso tenha algum problema de manutenção, algum problema assim. Vocês conseguem pesquisar aqui as reservas por unidade, por morador, por área. Então, digamos que eu quero ver todas as reservas da churrasqueira. Vocês conseguem pesquisar aqui. Claro que aqui só tem churrasqueira, vai continuar aparecendo, mas vocês podem pesquisar aqui por área. Tanto passada quanto as próximas reservas que estão por vir, né, o futuro, tudo que já reservaram para frente, aqui nessa parte.